Olá, pessoal! Nós estamos aqui hoje com o nosso videocast falando sobre estética e o envelhecimento. Hoje sabemos que a população brasileira está cada vez mais envelhecendo e ela quer envelhecer com qualidade de vida. Estética é saúde, ou seja, os cuidados estéticos também são necessários na terceira idade. Então eu passo a bola para todos vocês aqui, meus colegas, meus professores, perguntando um pouquinho sobre como é que nós, da estética, poderemos contribuir para uma melhora de qualidade de vida dessa população. Marcos, primeiro eu acho importante a gente estar contextualizando o envelhecimento, né? A gente sabe que o envelhecimento, ele acontece de forma intrínseca e de forma extrínseca. Na forma intrínseca, é o desgaste e senescência celular. Todos nós vamos envelhecer, né? Fisiológico, Exatamente, aquele envelhecimento fisiológico. Já o envelhecimento extrínseco, ele é causado por fatores externos. E aí nós temos o tabaco, nós temos o álcool, nós temos o sol, o fotoenvelhecimento. Esses últimos dias envelhecemos os 50 anos em 5 dias. 50 anos em 5 dias. E é muito importante falar sobre isso, professora Viviane, porque agora as redes sociais têm falado muito sobre o pico do El Niño, né? O quanto vai esquentar, deve esquentar nesses próximos meses. Então, essa conscientização do uso do protetor solar, desses cuidados com a pele, eu acho que é uma questão nossa, né? A gente tem que liderar essa conscientização e entender que a gente cuida do maior órgão do corpo humano, que é a pele, né? Exatamente. E a estética, ela já trabalha há anos no gerenciamento desse envelhecimento, né? Então, o Marcos chegou até a falar da terceira idade, mas a gente tem que pensar que o processo do envelhecimento, ele começa muito mais cedo. E o nosso trabalho é fazer o gerenciamento dessa pele para que a pessoa possa envelhecer com a qualidade de vida, não só da parte de fisicamente, né? Mas da parte estética também, que isso conta muito para o bem-estar mental da pessoa. E a partir disso a gente tem uma série de procedimentos que a gente pode estar realizando, como hidratação da pele. Hoje em dia vem surgindo também os procedimentos minimamente invasivos, que a gente pode falar um pouquinho deles mais adiante. Bem como a professora Viviane falou, nossa ideia agora é uma estética integrativa, olhar o indivíduo de uma forma global, trazer, melhorar a qualidade de vida. E a estética faz isso com maestria. Nós fazemos isso com maestria. Nós falamos, como você mesmo acabou de comentar, olhamos o indivíduo de uma forma global, de uma forma holística. Tratamos o envelhecimento da forma física e tratamos também da forma emocional. Hoje nós usamos a aromaterapia. Conseguimos um alcance que antes nós não tínhamos. Nós não tínhamos esse alcance. Gente, falar com as mãos é uma benção. Olhar para esse microfone aqui. Nós não tínhamos esse alcance. E hoje nós podemos dizer que nós trabalhamos corpo, mente e alma. Com certeza. Acho que faz parte do gerenciamento desse envelhecimento a prática integrativa, todas elas, inclusive, principalmente cuidando do ser humano como um todo, né? E dentro dessas práticas integrativas, professora, o que você destaca para a gente hoje, sendo uma das técnicas que são bem adequadas para esse grupo? São 29 práticas. E nós aqui temos uma disciplina que nós abordamos as 29 práticas. Mas hoje uma prática que se destaca no gerenciamento do envelhecimento é a aromaterapia. Na aromaterapia, nós conseguimos trabalhar a parte física, bem como a parte emocional, realmente trazendo qualidade de vida para esse indivíduo. E o aroma mais famoso é a lavanda. Nosso coringa, né? Nosso coringa, exatamente isso. Bom, falando em gerenciamento da pele, né, que é uma das funções nossas como esteticista, a gente tem um rol de tratamentos e um rol de procedimentos que nós podemos fazer. Mas é bem verdade que hoje nós estamos em alta a questão da harmonização facial, né? Hoje se fala o tempo todo, tanto da harmonização facial como da harmonização corporal. E dentre a harmonização facial, nós temos os procedimentos minimamente invasivos, né? Como é que a gente destaca isso hoje dentro desse cenário? Marcos, eu posso falar que os procedimentos minimamente invasivos, eles entraram com tudo
ajudando a gente bastante nesse gerenciamento da pele. Então, aí a gente pode falar dos bioestimuladores, nós podemos falar da intradermoterapia, podemos falar da toxina botulínica, dos preenchedores, e são todos procedimentos que, como a gente falou, minimamente invasivo, que quando trabalhado em conjunto com outros procedimentos também, que já fazia parte do nosso rol de tratamento, a gente consegue ter bons resultados, óbvio, sendo trabalhado com muita consciência, De maneira correta. de maneira correta, harmonizando e não desarmonizando, né? E aí, quando nós falamos de procedimentos minimamente invasivos, o que seria isso para o nosso público leigo entender, basicamente, quando a gente fala isso? Olha, eu vou dar um exemplo. Durante o processo de envelhecimento, uma das proteínas que a gente perde bastante é o colágeno. O colágeno é uma proteína que ele é responsável pela sustentação da pele. E conforme a gente vai envelhecendo, isso, gente, eu falo, conforme a gente vai envelhecendo, não é lá nos meus 50 anos, não. Já tô lá nos meus 20 e poucos anos. Nós vamos perdendo essa proteína da pele. Então, o nosso organismo, nosso fibroblasto, que é a principal célula que produz esse colágeno, ele vai produzindo menos, vai degradando mais. Exemplo, se a gente ficou lá na fila do show da Taylor Swift, o dia inteiro pegando sol, o que vai acontecer? Eu vou degradar mais o meu colágeno. Então, nós temos, assim, ativos como os bioestimuladores, que quando eles são aplicados na pele, e aí a gente aplica através de microcânulas, ou seja, minimamente invasivo mesmo, eles são capazes de estimular a produção desse colágeno e assim trazer uma nova reestruturação para essa pele e, dependendo do bioestimulador, fazer até uma volumização dessa pele. Porque quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo volume. E isso vai provocando as rugas, isso vai provocando... Tem gente que fala, o meu rosto está derretendo. A flacidez, Então, exatamente. Então, a gente vai perdendo gordura, vai fazendo perda óssea, vai causando flacidez. Então, os bioestimuladores é um dos componentes, um dos ativos que estão em alta e que nós podemos utilizar aí bastante para melhorar aí essa síntese de colágeno, essa produção de colágeno. E esse procedimento, né, os bioestimuladores, que é um dos procedimentos que está bastante alto no mercado, ele é um procedimento que nós, esteticistas, podemos fazer. Podemos. Nós podemos fazer sem nenhum problema. Podemos utilizar o uso de bioestimuladores como hidroxapatita de cálcio, PLLA e o ácido polilático, né? Então, podemos estar utilizando, assim como também nós podemos estar utilizando a toxina botulínica. A toxina botulínica, você sabe que tem muita gente que confunde e me pergunta a diferença da toxina botulínica para um preenchedor. Às vezes, são áreas que precisam de preenchimento e falam, aqui eu coloco toxina botulínica. E a gente precisa explicar que a toxina botulínica, ela é responsável por paralisar a musculatura. São propostas diferentes. Exatamente. Então, essa carinha de brava assim que eu fico, quando eu coloco a toxina botulínica, inclusive estou precisando colocar, professor, quando eu coloco uma toxina botulínica aqui, o que vai acontecer? Eu não vou ter a contração muscular e dessa forma vai minimizar essa ruga que a gente chama de ruga dinâmica, que são as rugas de expressão. Agora, nós falamos muito de terapias, né? Porque eu acho rapidinho que hoje em dia a gente tem os injetáveis, os invasivos, né, de modo geral, que a gente pode trabalhar, mas eu acho muito importante o esteticista não esquecer dos recursos eletroterapêuticos, da cosmetologia, porque hoje tem uma banalização dos injetáveis e hoje o paciente chegou na maca, passa um álcool e coloca um injetável ali, sem antes fazer o gerenciamento dessa pele, sem entregar para aquela pele o que ela precisa. E, às vezes, recursos tão maravilhosos, né, professora Denise, na eletroterapia, que vão trazer benefícios tão bons quanto os invasivos. Exatamente isso. A professora Viviane estava falando de alguns, e aí eu pensei assim, poxa, aonde vai ficar a minha microcorrente? Aonde entra a microcorrente? Exatamente isso. Por quê? A gente tem que aprender que cada pessoa é uma pessoa. Nem tudo que eu passei para o professor Marcos vai dar certo na professora Viviane, bem como não vai dar certo no professor Natan ou comigo. Cada pessoa é uma pessoa e você precisa, enquanto profissional, ter um leque de opções, incluindo, é claro,
os recursos eletroterápicos, que não deixaram de existir, porque o novo está chegando, que são os minimamente invasivos, bem como a aromaterapia, que são as práticas integrativas. O recurso eletroterápico ainda tem seu espaço, e um deles é a microcorrente. Sempre terá, né? Sempre terá espaço. Com certeza, bem como a radiofrequência. Ambos vão fazer exatamente o que a professora Viviane falou, vão estimular a célula responsável, que é o fibroblasto. A microcorrente libera ATP, transporte ativo de aminoácido, consequentemente síntese de proteína, que vai fazer esse preenchimento. A radiofrequência vai causar uma inflamação controlada que obriga o organismo a uma reparação, bem como o carbox. E aí, o que a gente precisa entender? Que aqui o nosso aluno vai ter esse leque de opções. Exatamente. Vai sair com esta formação. Enquanto alguns cursos eu vejo que estão pensando aonde vão colocar, nós já estamos com a nossa grade pronta. Nós já discutimos isso. E aí, pensando nessa associação, né? Se eu quero um bom resultado, uma excelência de tratamento, quanto melhor eu fizer realizar as minhas associações, Exatamente. a melhoria do meu paciente vai ser bem mais E a gente interessante. precisa lembrar que existe um público que não gosta de injetável, que não Sim, gosta de também agulha, gosta de que tem agulha, tem medo. medo. Eu me deparo o tempo inteiro com pacientes que morrem de medo. Sim, Uma sim. injeção no rosto, para elas, é uma coisa de outro mundo, enquanto a gente tem as pessoas que são viciadas. Então, esse público, eu preciso oferecer para ele alguma coisa. Eu tenho que ter esse conhecimento de eletroterapia, tanto para associação nas que eu vou fazer injetáveis, né? E nas que não querem esse tipo de tratamento. Eu acho que é importante a gente falar que o procedimento injetável, ele é parte de um programa de Exatamente. tratamento da pele. E eu acho que a estética já faz isso com maestria. Exatamente. Então, eu vejo que muitas vezes o meu cliente chega, eu quero colocar uma toxina botulínica. Aí a gente vai olhar a pele daquele cliente, está extremamente desidratada. Eu quero colocar um bioestimulador. Mas como que eu vou... Ou senão uma coisa básica, tá cheia de comedões, que a gente chama dos cravos, né? Então, eu preciso colocar essa parte de injetáveis, ele é um programa de tratamento. Então, a gente fala, um gerenciamento. Então, eu vou começar a olhar aquela pele como um todo. Aquela pele precisa de uma limpeza, precisa de uma hidratação? Gente, porque eu também falo, como é que eu vou colocar um bioestimulador numa pele extremamente desidratada, uma pele que não tem uma barreira cutânea funcional? Então, a gente precisa pensar naquela pele como um todo, montar um programa de tratamento e assim trabalhar. Assim vai ter maior efetividade naquele tratamento e o cliente vai ficar mais satisfeito. Viviane, agora eu estou pensando, você está falando que a pessoa precisa, o profissional precisa conhecer essa pele e assim, ao fazer uma anamnese, distinguir qual tratamento ele vai seguir. Mas qual é o profissional dentro da área estética que se destaca nesse conhecimento? Um profissional que tem 2 anos e meio falando apenas de estética. Esse profissional vê estética no primeiro período, ele vê estética no segundo período, ele vê estética no terceiro período, no quarto e no quinto. Esse profissional, eu creio que ele sim vai olhar e vai falar assim, olha, eu acho que encaixa muito bem a novidade. Ou não encaixa e tenho competência para primeiro fazer uma higiene facial profunda. Porque ele vai ter a capacidade de avaliar, eleger quais são os melhores recursos para cada paciente, né? Fazendo uma associação da estética raiz eu estou dizendo, a limpeza de pele, a hidratação, com a estética moderna. A gente está falando de toxina botulínica, estamos falando de bioestimuladores, ou seja, uma associação visando uma melhoria integral desse paciente. Perfeito. Agora, dentro desse processo de envelhecimento, a gente tem ainda uma questão em relação à queda do cabelo, essa degradação do cabelo também. E eu queria perguntar, como é que essa parte capilar ela entra nessa saúde estética também? Cresceu muito o número de pessoas que procuram tratamentos capilares devido a essa queda de cabelo. É óbvio que nesse período agora, pós-pandemia, isso aumentou, se intensificou muito. Queria só fazer um adendo, eu nunca li propaganda de terapia capilar no momento da pandemia. Acho que ali foi um grande boom de divulgação da questão da queda do cabelo, gerando essa busca por profissionais que trabalhassem efetivamente com a terapia capilar. Relacionado ao cortisol, né, que é o hormônio aí do estresse, que faz a queda capilar devido, né, à morte celular acelerada ali. No entanto, que hoje em dia existe um tipo de alopecia, que é considerada alopecia senil, que é para classificar o grupo dessas pessoas
mulheres, geralmente, no período ali da menopausa para cima, por conta da queda do cabelo, que já é normal nessa fase, mas devido ao cortisol, né, alto, não só pós-Covid, mas todo o estresse que a gente vive hoje em dia, aumentou muito. Tanto nos homens quanto nas mulheres, nos homens de forma mais grave, porque a grande maioria dos homens sofre de alopecia androgenética masculina, que está relacionada à testosterona, né, que é o meu caso. Só que com isso também cresceu muito o transplante folicular. Hoje em dia, o que mais se vê por aí são clínicas de transplante folicular, o que aumentou o mercado para o terapeuta capilar trabalhar no pós-operatório de transplante folicular. Então, ele tem aquele paciente ali para preparar antes da cirurgia, para cuidar no pós-imediato e no pós-tardio, com todos os recursos que a estética oferece, desde os recursos da cosmetologia até toda a eletroterapia ali, que traz um conforto e faz com que esse transplante, que não é barato, hoje em dia já está mais em conta, mas é um investimento para o homem, né? Quando ele tem um acompanhamento com o terapeuta capilar, essa cirurgia não precisa ser feita novamente. Esse transplante, né? Que quando ele transplanta, ele retira folículos de uma área onde não tem receptor de cortisol para a área de cima ali do alto da cabeça, onde tem receptor de cortisol. E futuramente a tendência é onde não foi transplantado parar de funcionar devido aos fatores idade e hormônio. Quando se tem um terapeuta capilar cuidando daquilo, é um investimento seguro, onde ele vai conseguir segurar por toda a vida ali. Bom, pessoal, estamos aqui já encerrando o nosso bate-papo, falando sobre a estética e o envelhecimento. E só para a gente finalizar, a estética pode contribuir para uma melhor saúde nessa faixa etária, nessa terceira idade, pessoal? A estética pode e deve contribuir. Na verdade, a estética já contribui. Já contribui e muito, e muito. E muito. E começa bem cedo, tá? Não espere chegar até a terceira idade para Exatamente. Lembre-se que é gerenciamento da pele. Então, não é chegar, é para gerenciar esse envelhecimento com qualidade e chegar lá à terceira idade com uma pele bem saudável. Isso aqui vai incluir até o home care, que nós até falamos sobre a questão da proteção solar, a questão do fotoprotetor. Exatamente. Como disse Pedro Bial, use filtro solar. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até uma próxima.